voltamos para o nosso segundo aí bloco, que nós fizemos uma troca de médicas aqui agora. Saiu a doutora Marília, ginecologista, que só atende mulheres maravilhosas, e agora nós estamos aqui com essa outra doutora maravilhosa, que eu amei conhecer ela e quero que todos vocês a conheçam, doutora Nathalie, médica especialista em dermatologia, pequenas cirurgias e também longevidade. Seja bbem-vinda, doutora. Oi, tudo bem? Tudo Obrigada. ótimo. Gratidão por estar aqui com vocês, viu? Olha, eu já me apaixonei por a doutora. A doutora é incrível. Doutora, aqui no nosso quadro, já que você é a primeira vez, já será muitas vezes que você virá aqui, que você já vai virar sócia nossa aqui. Com certeza. Eu sempre trago assim um pouquinho da sua trajetória. Então, para que as nossas mulheres que estão conosco, entrou aqui na live, que está na outra live aqui, está ali, a gente gosta mesmo de falar assim sobre a trajetória de quem é essa mulher real que está aqui conosco hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de você, como que você está aí na medicina como dermatologista. Perfeito. Então, a minha trajetória é uma trajetória interessante, né? Eu sou do Tocantins, do interior do Tocantins. Uau! Né? E meu noivo é curitibano, e por esse motivo eu migrei para Curitiba há 7 anos, exatamente. 7 anos, doutora? Há 7 anos, exato. Faz agora em junho, dia 21 de junho, 7 anos. E eu comecei na medicina há 10 anos atrás, tá? Sempre fui emergencista, né? Garota SUS. Então, eu decidi fazer dermatologia e cirurgia dermatológica. E também estou muito inserida nessa... Eu acho que a longevidade, todo mundo deveria estar inserido nessa questão da longevidade, né? Todos os profissionais da saúde, né? Concordo. Da preventiva, tudo isso. E também estou inserida na longevidade e no emagrecimento, né? É um tudo aí. É um tudo. Cuidando, porque daí é a questão do cuidar não só da pele, não só, mas ele acaba abrangindo tudo, né, doutora? Exatamente, que é o que eu te falei, que eu estava falando para a doutora Marília ali agora, nesse momento, né? Sim. Assim, ó, não é o ginecologista que cuida dessa questão da parte da ginecologia, não. É multi. É multi. Tá? São todas cuidando de todas, né? Tem que ser assim, senão não funciona. E é um carinho a mais que a gente acaba ganhando também, porque quando você sabe que aquela médica que você tem um carinho tão especial, ela está junto com a outra médica que a gente também tem um carinho, nossa, você fala assim, gente, eu tô em casa com várias amigas. Exatamente. É deixar o paciente se sentir em casa. Até porque, se a gente for avaliar bem, a medicina é uma profissão muito profunda. Porque quando você se tranca dentro de uma sala com um paciente e ele abre a sua vida, expõe a sua casa, o seu corpo, sua casa, né? Sim. A gente precisa passar muita confiança para o paciente. Né? E a gente tem que ser o quê? Parceiro mesmo, Sim. Amigos mesmo. Nossa, né? perfeito. Porque eu acho que o paciente não consegue nem passar a problemática para você se você não dá essa abertura de amizade, de acolhimento, né? Sim. Doutora, e quais são as principais queixas que você recebe no consultório quando o assunto é dermatologia? Ó, no consultório da parte patológica, é mais essa questão das acnes, né? Do envelhecimento precoce, correto. Né? É a mulher que quer melhorar, né? Que está se sentindo bem internamente e quer melhorar o externo, o externo não externo, porque a gente está falando de pele. Pele é o maior órgão do corpo humano. Né? Então, assim, às vezes a gente subestima a pele, né? Mas a pele é um órgão, né? E um órgão muito importante, porque ele é um órgão protetor, primeiramente, né? Então, assim, é isso, né? Da patologia é mais as questões de acne e envelhecimento, né? Fora aquelas questões, por exemplo, de câncer, né? De suspeita. Ah, doutora, eu tô com uma pinta aqui, o comportamento dessa pinta tá mudando, tá aumentando, tá mudando de coloração, tá sangrando, tá dolorido, né? E daí a gente faz a biópsia, a gente faz, né, a retirada daquela lesão. Sim. Doutora, até sobre essa questão dos sinais, né? Muito importante a gente falar,
Porque tem pessoas que têm muitos sinais, eu mesma tenho muitos. E como é que a gente faz para identificar que aquele sinal está ali passando de um sinal saudável para algo que a gente precisa ali investigar? Ó, primeiro é o comportamento da pinta, né? Por exemplo, tu tem pintas desde a infância, né? Sim. Eu tenho certeza que essas pintas, elas nunca mudaram de comportamento. Elas estão aí do mesmo tamanho, da mesma cor, elas não sangram, elas não têm cores diferentes, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é o comportamento, porque todo mundo tem que conhecer seu corpo, tá, pessoal? Todo mundo tem que avaliar seu corpo. Vai no espelho, né? É uma mancha aqui nas costas, pede para alguém tirar foto, né? Para ver o comportamento dessa mancha, né? Dessa pinta. Aí, o que a gente observa? É isso, é o aumento do tamanho, é as cores. Por exemplo, essa pinta era marronzinha, mas agora ela tá rósea, agora ela tá marrom, agora ela tá esverdeada, agora ela tá cinza. Opa! Né? Essa pinta ela era redondinha, mas agora ela começou a espalhar, ela tá em um formato meio estrelar, né? Então, assim, o comportamento, Correto. né? Que agora ela começou a aumentar de diâmetro, né? Antes era só uma pinta, agora ela aumentou, né? Então, é isso, né? São as características, é a observação que todos nós devemos ter com o nosso próprio corpo. Eu sempre falo, o seu primeiro médico é você mesmo. Olha. E eu sempre falo, o primeiro médico da família é quem? É a mãe. Sim. Verdade. Né? Sim. Então, assim, a gente tem também a responsabilidade pelo nosso próprio corpo e as mudanças do nosso corpo. Até porque se você não observa essas mudanças, como é que tu vai passar para um profissional? Como é que tu vai chegar num consultório e falar... E contar o que está acontecendo. Isso, porque a anamnese é muito importante. E a explicação do paciente para nós é sumamente importante. Porque senão tu não consegue nem fechar um diagnóstico. Concordo plenamente. Né? Se você for prestar atenção na dermatologia, ok, eu estou vendo, ok, eu tenho o meu dermatoscópio, eu consigo ver aquilo em 30 vezes, 60 vezes, tudo bem. Mas, por exemplo, na profissão da Ana Lu, que é a psicanálise e a psiquiatria, né? Na profissão da doutora Natácia, doutora Ana Lu e doutora Natácia, que são psiquiatras, né? O paciente precisa falar, precisa expor, né? Então, a anamnese é importantíssima. Nossa, doutora, quanta informação importante, né? E isso também, todos esses não cuidado com o corpo no diário, isso aí, ele vai para a pele. Claro, porque a pele grita. Repercute, porque assim, eu vou comprar creme tal de não sei quantos reais. Isso. E eu não estou tomando nem 1 litro de água, né? Sim. Então, assim, gente, vamos parar de ser superficial. Eu vejo isso hoje no consultório, mulheres superficiais, tá? Não sei se é a rede social que está induzindo isso. Muito. Não mulheres, seres humanos, em geral. Eu digo aqui, né? Vamos falar com mulheres reais, como Isso, nós estamos aqui com a doutora hoje. Exatamente, eu estou falando aqui como se eu mulheres estivesse reais. no consultório falando com o meu paciente. Perfeito, porque perfeito. às vezes a gente tem que ser muito mais claro, sim, né? Falar sim. de forma clara e real. Não adianta a gente ficar, né, omitindo. E dizendo que está tudo ótimo. Porque a indústria, doutora, me desculpe, não, a gente precisa, mas assim, vamos falar também. A indústria do mercado e a indústria de produtos está aí, bombando. A gente pode estar em crise, mas essa indústria, ela está ali, cada vez mais milionária. Exato, com certeza. E a minha saúde, como é que está, que vale muito, porque a minha vida, ela não tem preço, ela vale bilhões. Mas até onde que eu estou querendo pagar o preço para que eu tenha essa saúde de bilhões? Isso. Não é verdade? Que é retornar ao passado. Que é retornar ao passado. Né? Se alimentar bem, né? Cuidado psicológico. Um básico que você tem que fazer todo dia, que você não pode achar que... Porque hoje, a doutora concorda comigo que a gente estamos aí aflorando a internet, está ali uma situação de que se a gente não estiver nela há tanto tempo, você não vai existir, porque tudo hoje é plataforma, todas as te bombardeando o tempo todo. Cada dia está chegando mais uma coisinha nova para que você tenha que estar. O Instagram já mudou várias vezes, tem agora TikTok, então você tem que estar nesse movimento, mas é tudo muito imediatismo.
Então, eu peço uma comida pelo iFood, eu peço um Uber e eu pago alguma coisa pelo Pix. E a minha saúde? Eu não quero pagar o preço. É que nós estamos vivendo numa realidade fugaz. Exatamente sim, né? isso. E a realidade fugaz, ela é incompatível com o animal humano. Ela é incompatível, né? Sim. É tanto que a gente vê aí muitas crianças mimetizando sinais e sintomas de autismo, porque foi exposta muito cedo, muito temprano ao celular. Ao celular. Então, assim, não é compatível, tá? Então, assim, gente, coloquem um limite, tá? Perfeito. Quando for dormir, são 2 horinhas sem celular, 2 horinhas sem luz, tá? Não se alimentem. Alimente agora e 2 horas depois durma, tá? Isso. Então, assim, por isso que eu te falei, a dermatologia, a beleza, ela tá intimamente muito próxima à longevidade. Essa especialidade que se chama longevidade, que é a preventiva. Porque não adianta eu passar cremes. Não adianta eu fazer preenchimentos. Não adianta, né? Se você não cuida do interior, do interno. Nossa, se não tiver um cuidado com a saúde. É um cuidado que vai muito além. Vai muito além. Né? Sim, e a gente precisa ouvir isso, né? De que não é só o cuidado aqui externo, né? Porque se a gente muda aqui o externo e não muda o interior, não vai fazer tanto efeito ali o passar creme, como você falou, né, doutora? Não faz. E tu estava falando da parte dos cremes, etc. e tal, né? Muitas empresas não são idôneas, né? Até alguns ativos não vem descrito, tá? Aqui no Brasil, nós temos a Anvisa, nós temos uma vigilância muito intensa, né? Em relação a isso, mas em outros países, não, né? Só que como a gente agora é um mundo, é um todo, né? Porque a rede social aproxima a gente de fazer uma compra lá do outro lado do mundo, como na China. Né? E aí, como que são as políticas deles? E aí, como que é a Anvisa deles, né? Isso. Então, você está comprando um ativo, e é aquele ativo mesmo? Né? Então, a gente tem que estar muito atenta a tudo isso, sabe? Por isso que eu amo os produtos nacionais. E eu vou falar uma coisa para você, doutora. A gente tem que cuidar, até porque assim, ó, você compra um produto, você quer ter aquele rostinho, aí só que você não quer pagar o preço de ter uma boa alimentação, passar pelas consultas médicas, cuidar, de repente você está no processo da menopausa, que era o que nós estávamos falando anteriormente, que mexe muito hoje com a mulher, com a pele da mulher, com a autoestima dela. Aí a gente também não quer estar na consulta com aquela doutora, mas a minha amiga indicou uma outra pessoa que fez um curso pela internet e pode fazer, sim, um procedimento no teu rosto. E eu vou lá. É muito complexo. Aí é a parte que eu te digo, você se responsabiliza pelas tuas decisões, do teu corpo, tá? Porque quando a gente escolhe um profissional, a gente também é responsável. Por aquilo, né? Exatamente. Então, assim, procurem pessoas, por favor, gente. Que estejam especializadas naquilo, que estudem aquilo, né? E que cuidem de você, né? Como ser humano. Exatamente. Né? E que não te faça como cobaia, ou que não te trate como um negócio, né? Nossa, perfeito. É assim. Ó, eu tenho uma clínica com a doutora Natácia, que é minha irmã, que é psiquiatra, lá em Araucária. Eu estava até contando minha trajetória para ela, né? Nós somos forasteiras, nós chegamos aqui em Curitiba e região. É muito difícil você desafiar o comércio, né, de Curitiba e região, porque tem muito quem indica, tem muitos sobrenomes fortes, né, no meio. Então, assim, eu e a minha irmã, foi um desafio grande, né? Mas nós conseguimos ser mulheres de sucesso dentro de Curitiba, né? Então, assim, lá na clínica dela, né, lá na Medeirinha Araucária, e daí eu decidi empreender aqui em Curitiba, que foi quando a Ana Lu me ofereceu, né, fazer a parceria com a clínica dela. Aí eu falei, ok, perfeito. Mas antes disso, eu fui em outra clínica que outra profissional queria fazer a parceria comigo. Correto. E nessa clínica, dentro do consultório, tinha uma câmera. Daí eu falei, não, dentro do consultório médico não pode ter câmera, né? Aí ela disse, mas é caso de roubo, etc e tal. Aí eu falei, veja, o profissional idôneo, ele trata o paciente com respeito e aquilo não é um negócio,
tá? Não é um negócio. Sim. Aquilo ali é um atendimento privado, né? Protegido por leis e ética. Com né? certeza, Então, não com pode certeza. ter câmera. Com certeza. Né? Então, assim, me deixou triste como as pessoas estão tratando o outro. É comercial, como se tu entrasse numa farmácia, né? Tivesse uma câmera ali te vigiando, entrasse num supermercado. Eu falei, não funciona assim. Né? Então, é isso. Nós precisamos, são pequenos detalhes Detalhes. que você vai observando do profissional, como o profissional te trata, né? Principalmente nessa parte da estética que nós temos aí. Todo mundo pode fazer estética hoje, até o biólogo. Até a biologia foi liberada agora para fazer a parte da estética. Nossa. Mas eu falo para esses profissionais, estudem, se especializem em humanos, não em produtos, não em injetar produtos. Não sejam injetores, apenas injetores. Sejam profissionais da saúde, humanos, né? Se importem com a repercussão daquilo na saúde humana, né? Sim. Daquele produto na saúde humana. Então, você tem que estudar, você tem que saber. E estamos recebendo aqui uma pergunta para a doutora, da Monique Stauffer, que ela diz o seguinte: a dermatite está ligada ao estresse, doutora? Com certeza. Intimamente ligada ao estresse. Inclusive, nós temos um CID para dermatite de estresse. Tá? Exatamente, está ligado. Porque, assim, ó, se você for avaliar, hoje nós descobrimos que até o estômago tem neurônios, né? Então, assim, o estômago tem aquele sistema próprio de estresse. Então, o estômago tem neurônios, ele pensa, né, supostamente, né, e ele se estressa e tudo desequilibra. E se o cérebro não está pensando bem, não está estável, não está tranquilo? É claro que vai ter repercussões sistêmicas. Gente, vai ter repercussões sistêmicas, tá? E uma dessas repercussões é a dermatite. É a dermatite de estresse. Nossa. Daí você tem que tomar cuidado, realmente, você tem que estar fazendo toda uma busca também, né, doutora? Porque não adianta ficar indo no consultório e vocês tratando como vocês tratam ali com tanto carinho, com tanta atenção, tentando resolver aquela situação, Exato. mas ela tem que ver o gatilho que está acontecendo isso com ela. É aí que entra a longevidade, né? É aí que entra o colega que é psiquiatra, é o colega psicólogo, né? É o colega da terapia ocupacional. É aí que entra as terapias, né? É a ginecologista. É a ginecologista. Porque como que eu vou tratar um paciente sendo que eu preciso de uma equipe? Como Perfeito. que eu vou abordar aquilo de forma completa para sanar aquilo? Sim. Né? Sim. Porque o paciente vem no consultório, ele quer curar, ele quer cura. Sim. Né? Ele vem buscando cura. Então, não tem como trabalhar sozinha. Né? E eu descobri isso. Bem em tenra idade. Né? Eu já tenho aí 10 anos de estrada, né? Mais de 10 anos já. Então, eu descobri. Nós precisamos um do outro. Precisamos um do outro. Né? E que bom, doutora, sabe o que é mais importante e que eu fico muito feliz é de ter médicas como vocês hoje, que é uma equipe. Dando ali o aval com a outra colega, porque a gente sabe que, infelizmente, em todas as profissões, doutora, tem muito aquela, como é que se fala? A tradicional concorrência. É a questão da invasão, porque muitas vezes, eu tô te falando aqui, eu, médica, Nathalie Brasil, médica, 33 anos, né? Formada em emergência, foi emergencista por muitos anos, tá? Dermatologista e cirurgiã dermatológica, eu tô falando aqui que eu preciso de outras especialidades. Sim. Para fazer a complementação. Sim. Então, assim, eu não vou invadir. Não. Por exemplo, chega um paciente para mim, eu vejo que está com dermatite, né? Dermatite por estresse, e simplesmente vou prescrever um ansiolítico para esse paciente sem fazer uma avaliação completa. Um ansiolítico, que é uma medicação para acalmar, para melhorar. Não, eu vou passar ele para a doutora Ana Lu. Né? Que é psicanalista e psiquiatra. Eu vou passar para a doutora Natácia, que é psiquiatra. Tá? Então, assim, é um todo. Então, eu estou respeitando, né, o saber do outro, né? Nossa. E o meu limite. Gente, todos nós temos limites. Temos limite. E nós não precisamos saber de tudo também, né, doutora? Não precisamos. Não precisamos. É vasta. Nossa, é um estudo muito vasto. É muita coisa, minha amiga. E são estudos toda hora
tá? E você tem que estar lendo artigos. E aí, será que esse artigo vale a pena? Porque né? as É um doenças, artigo confiável? porque as doenças elas estão sendo bombardeadas no nosso corpo. Exato, Sim. exatamente. Porque daí nós estamos naquela situação do não quero envelhecer, mas também não posso deixar o empreendedorismo. Às vezes eu já estou numa ápice ali dentro da minha empresa, que eu estou quase chegando numa diretoria, e eu esqueço da saúde, porque depois eu cuido dela. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que passar em concursos públicos. Vem uma cobrança muito grande da sociedade, da família. E aí, você vai deixando a saúde ali debaixo do tapete. E daí você não chega lá porque você está com burnout. Aí daí você não chega lá porque você está com uma ansiedade. Sim. Aí você não chega lá no seu topo, você está no degrauzinho, No degrau. no penúltimo degrauzinho. Aí você esgotou. sai Você esgotou. fora. Exato. Então, é um exercício, é um trabalho diário. A saúde é um trabalho diário. Por exemplo, eu sou do norte do país e lá é muito quente. Sim. Gente, é 35, 40 graus, tá? Então, quando fica frio em Curitiba, eu fico muito chatinha mesmo. E meu noivo fala isso, porque ele é muito calmo. Aí agora o que eu faço? Eu faço academia de manhã e faço bike ali à noitinha para não reclamar. Reclamar, porque é 2 vezes, clamar é pedir. Eu não vou ficar reclamando de um clima, né? Perfeito. Não, eu não sou desse clima, não me adaptei. Não me adaptei todavia, mas tem como eu trabalhar naquilo, né? Então eu vou para academia, libero uma endorfina, volto para casa, eu estou bem. Não estou reclamando, né? Porque reclamar também te traz malefícios à saúde, principalmente psicológica. Principalmente psicológica. Sim. Eu tô falando para você que Nossa. aqui a segunda-feira começou A bem. doutora precisa voltar. Essa semana. Não, a doutora já vai virar minha sócia aqui na Rádio Paraná Oficial, num programa Empreendendo com Elas. Claro que foi assim, algo incrível, né, tê-la aqui conosco aqui. E vindo também com a doutora Ana Lu, que é uma médica que eu tenho muito carinho por ela. Eu sou extremamente muito feliz por ela. E que time que ela está montando. Ela não pôde estar aqui conosco, mas daqui uns dias a gente vai se encontrar ali, porque já estou fazendo aqui um movimento que eu quero, uma inauguração dessa clínica. Com certeza. com esse time de mulheres que realmente deixam a gente muito feliz, doutora, porque para a gente ter essa união de vocês, para saber que que a gente vai ser muito bem cuidada. Com o que nós certeza. estamos precisando. Hoje as mulheres precisam ser mais cuidadas. Né? E assim, nossa equipe, né, que é a equipe da Ana Lu, que ela nos juntou, né, porque ela é amiga de todas. Ela é amiga de todas. E nós não nos conhecíamos. Por exemplo, eu não conhecia a doutora Marília, que era gineco, né? Sim. Conhecia a doutora Ana, conheço a doutora Ana Cláudia, né? Que ela já vem de uma trajetória desde o Covid comigo e com a Ana Lu. Né? Então, correto. assim, muitas médicas ali eu não conhecia, mas eu vi que a trajetória de todas é muito arrojada. Né? Então, eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo. Nossa, já deu esse projeto. O projeto já deu aqui. Será essas médicas incríveis aí na Curitiba inteira e fora de Curitiba. E contem comigo por aqui precisar, porque se tem uma coisa que eu conheço é mulher, doutora. Então, você está... Percebi. Vocês são uma equipe sensacional também. Você viu que nós já colocamos várias coisas na mente de vocês, né? Vocês já estão borbulhando. Eu só vou falar assim, ó, vocês só têm que continuar no processo de vocês, o resto a gente cuida. Com certeza. Nossa, aceito tudo. Estou muito grata por estar aqui, por falar a verdade, né? Eu sou conhecida por ter esse perfil mesmo, esse perfil mais realista. Correto. Né? Eu sei que a gente tem que ter muita tranquilidade ao falar com o paciente, ao falar com vocês, ouvintes. Sim. Porque às vezes a pessoa está muito sensível, né? Porque quando você está com aquele problema, você tem uma sensibilidade para a gente chegar até esse problema. A gente também precisa ter uma alma sensível para tocar outra alma sensível, né? Mas na maioria das vezes, eu sou sensível, toco essa alma sensível, toquei a alma sensível, agora eu vou esclarecer o que está acontecendo e como a gente vai mudar isso. Porque não adianta eu não formular, não protocolar, né? Não fazer, não criar protocolos reais, né? Sim. Protocolos praticáveis, né? Sim. Tratamentos praticáveis. É isso aí. Né? Doutora, a gente chegou aqui já no final do programa. Eu queria que você me deixasse as suas redes sociais no momento agora, né? Depois eu acho que vai ter o da clínica, mas por enquanto pode ser somente o seu.
Vou deixar aqui já o meu convite para você retornar, porque Tá. sim, precisamos falar sobre a saúde da pele. Agora que está entrando o frio aqui em Curitiba, também é bom a gente falar sobre as questões da certeza. protetora, a questão da água e muitas outras coisas que Hidratação. precisam ser feitas, tá bom? Com certeza. Olha, eu tô nas redes sociais. Na verdade, eu tô em todas as redes sociais. né? Uau! Como doutora Nathalie com I, né? Bem brasileirão mesmo. Nathalie. Nathalie Brasil. Doutora Nathalie Brasil. No Instagram, no Face, tô no LinkedIn. TikTok. TikTok, eu tô no TikTok. Uau, já Olha! vou procurar a doutora no TikTok, que vai ter muitas coisas aí, muitas Isso. dicas da doutora, então, Com certeza. Daí eu atuo em Araucária, na clínica Medere, né? Que é minha clínica, junto com a minha irmã e meu cunhado, que é ortopedista também, né? Com a doutora Natácia e o doutor Luan, né? Ali na Joaquim Palhano, né? Em Araucária. E agora nosso novo projeto com a doutora Ana Lu, né? Aqui na 7 de setembro, né? Isso. 4061. Então a gente vai definir direitinho o nome Isso. da clínica, organizar certinho, vamos fazer a inauguração Uau, e todos vocês com vão estar lá. Laço vermelho, as 4 cortando a fita. Olha aí, já estou planejando, doutora. Projetão. Josiane é terrível. E também na Rádio Paraná Oficial, porque, é claro, esse time estará comigo aqui diariamente. A gente vai ver os dias, a data que eu quero essas mulheres aqui. Doutora Marília já fechou comigo na segunda-feira. Vamos ver depois com a doutora qual é a data que ela vai dizer assim, não, eu vou querer ir lá conversar um pouquinho da saúde da mulher. Doutora, muito obrigada. Tenha um excelente dia, uma boa semana e até. Obrigada. Obrigada a vocês, lindonas. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.